primeira mensagem do ano, Deus colocou algo no nosso coração com um tema: as características de uma autêntica vida cristã. Se nós vamos falar sobre amadurecimento, não maturidade, acho que a palavra que a gente precisa colocar para o ano de 2021 não é maturidade, é amadurecimento, uma igreja madura. Nós precisamos nos posicionar no que é uma vida cristã. Mas pastor, eu estou na igreja há tanto tempo, eu entreguei minha vida para Jesus há tanto tempo, por que eu tenho que ouvir falar sobre vida cristã? Pois é, queria que você abrisse aí a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo de número 18. Mateus 21, 18. Está escrito assim: e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. E não achando nela senão somente folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti, para sempre. E a figueira secou imediatamente. Amém? Até aqui. Pai, essa é a tua palavra. E lemos e oramos para que ela seja o norte, a direção, a bússola, o guia, a lâmpada para os nossos pés, para os tempos, para os dias que nós estamos vivendo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero falar sobre as características de uma autêntica vida cristã. E se nós vamos falar sobre as características de uma autêntica vida cristã, é porque logo existe a falsa. E que, para surpresa nossa, uma grande parte do povo de Deus está vivendo uma vida completamente falsa nas suas atitudes cristãs. E eu queria que você parasse para refletir a respeito dessa passagem. Jesus está indo para Jerusalém. Talvez essa a última da sua missão, porque ao chegar em Jerusalém, todo o propósito da crucificação aconteceria. Mas antes de chegar em Jerusalém, Jesus está caminhando, e a Bíblia diz que ele teve fome. Novamente teve fome, como em Mateus capítulo 4. Mas nessa ocasião, em que Jesus teve fome, ele olha e observa uma figueira. E é atraído para essa figueira, porque era uma bela figueira, folheada. Mas quando Jesus chega, se aproxima daquela figueira, Jesus começa a procurar entre as folhas o fruto. Porque esse era o propósito da árvore, dar frutos, e não apenas uma aparência de frutificação. Então quando Jesus começa a procurar naquela árvore frutos, ele não acha. E não achando fruto, a Bíblia diz que Jesus olha para aquela figueira e diz: nunca mais nasça fruto de ti. E a Bíblia diz que imediatamente, ou seja, logo após receber aquela palavra, aquela figueira secou. Pastor, e o que tem a ver isso com a vida cristã? Tudo. A primeira característica de uma autêntica vida cristã é: não viva de aparência. Passamos boa parte da nossa vida, Rita, vivendo de aparências. Vestimos o que vestimos para agradar as pessoas. Falamos da maneira como falamos para agradar as pessoas. Estamos frequentando ambientes que frequentamos simplesmente para agradar as pessoas. A nossa vida é uma vida de aparências para agradar as pessoas.
Parece que nós não entendemos o propósito da nossa existência. Parece que ainda não discernimos o propósito da nossa vida. E quando nós vamos entendendo, e é difícil porque parece que nós vamos entendendo essas coisas apenas com o passar dos anos. Quando o amadurecimento de fato vai acontecendo na nossa vida. Agora perceba, Jesus está passando, tem fome, e o que atrai Jesus até aquela figueira não são os frutos. Jesus não tinha visto fruto até então. O que atrai a atenção de Jesus é a aparência. E Jesus é atraído por aquilo que está olhando. Mas quando ele chega perto, quando Jesus começa a procurar entre as folhas, entre os galhos, ele não encontra fruto nenhum. Porque o problema da aparência é exatamente isso. Nós nos produzimos muito para, na verdade, esconder aquilo que não temos. Aquela figueira cheia de folhas, aquela figueira aparentemente bonita, escondia algo terrível. Eu não tenho fruto. É por isso que eu estou bem vestido, é por isso que eu falo bem, é por isso que eu frequento os lugares onde eu frequento, porque na verdade eu quero esconder aquilo que falta em mim. E se nós vamos trazer a ideia de uma autêntica vida cristã, nós precisamos aprender a se despir das aparências. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis capítulo 3. Logo após a queda do homem, Adão cai, desobedece a Deus. E logo depois de ter desobedecido a Deus, ele corre até uma figueira. E com aquela figueira, a Bíblia diz que ele costura para si e para sua mulher algumas roupas. E colocam sobre si aventais, para que escondessem a sua nudez. Quando Deus o visita, e ele diz para Deus: Senhor, eu me escondi porque estava nu. Deus olha e diz para ele assim: comeste do fruto que eu disse para você não comer. A partir de então, a figueira é conhecida como a árvore das aparências. A partir de Adão, a figueira é conhecida como aquilo que esconde a realidade. Eu não quero que as pessoas vejam quem eu sou. Eu não quero que as pessoas descubram o que eu sou. Por isso, eu passarei a minha vida escondido atrás de aventais de figueira. Parece bom, parece lindo, parece cristão, parece santo, mas se você procurar com mais atenção, você vai descobrir que não há frutificação nenhuma. Pastor, eu queria começar um ano diferente. Pastor, eu gostaria que 2021 fosse um ano completamente diferente na minha vida. Deixe as aparências. Pastor, mas se eu deixar as aparências, eu vou mostrar quem eu sou. Esse é o propósito. A maioria das pessoas não tiveram a sua vida transformadas ainda, porque nunca disseram para Deus quem são de verdade. É por isso que eu gosto da passagem de Jacó, porque quando Jacó está lutando com um anjo, a pergunta do anjo é: qual é o teu nome? Diga para mim quem é você, mas não use folha de figueira, diga de fato quem você é. Nos escondemos atrás de títulos, nos escondemos atrás de ministérios, nos escondemos atrás de casamentos, nos escondemos atrás de várias e várias situações com um propósito: esconder a nossa falta de frutificação. Uma autêntica vida cristã não procura folhas de figueira para se esconder. Uma autêntica vida cristã, ela vai se despir das folhas de figueira. Esse é quem eu sou. É esse que precisa ser transformado. É isso que precisa ser mudado pelo Senhor. Até quando viveremos uma vida escondida atrás de folhas de figueira?
Deixa eu dizer algo para você. A aparência vai atrair as pessoas para perto de você, mas são os frutos que as farão permanecer ao seu lado. A aparência pode fazer alguém se aproximar, mas são os frutos que farão com que ela permaneça. A aparência pode trazer amigos, relacionamentos. A aparência pode aproximar pessoas, mas são os frutos que você tem que farão com que tudo isso permaneça. Não é tempo de aparência, querido. Não é tempo da gente mostrar aquilo que nós não somos. É tempo de ser aquilo que Deus proporcionou para que sejamos. Uma autêntica vida cristã não faz como Adão, que na primeira posição de erro procurou uma figueira para se esconder. Nós não precisamos disso. 2021 tem tudo para ser um ano diferente se você não procurar uma figueira para construir, para confeccionar, para costurar roupas para que você use como disfarce daquilo que você não é. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: por favor, que esse ano você não procure folhas de figueira. Seja quem você é, porque é essa pessoa que Deus irá transformar. Escondemos as nossas debilidades atrás de folhas de figueira. Temos esse costume. Eu não quero que as pessoas saibam daquilo que eu estou errado, então eu me escondo. E na tentativa de esconder, nós acabamos que não sendo transformados por Deus, porque só podemos ser transformados naquilo que reconhecemos que somos errados. Ninguém é transformado naquilo que não reconhece. Pastor, eu estou na igreja há tanto tempo e até hoje não fui transformado, porque não reconheceu que precisa de ajuda naquela área. Olha o que a Bíblia diz. De manhã, enquanto Jesus voltava para Jerusalém, teve fome. Sabe qual é o problema da aparência? O problema é que nós vamos atrair pessoas com necessidades reais para perto da gente, porque a gente mostrou alguma coisa, Vitor, que as pessoas olharam e disseram: é ali que eu vou suprir a minha necessidade. Jesus não foi até aquela figueira porque simplesmente a achou bonita. Havia uma necessidade que precisava ser suprida, mas quando ele chegou ali, ela não poderia suprir, porque aparências não suprem necessidades. Jesus teve fome, uma necessidade real, um problema real, que foi atraído por uma aparência que não pôde suprir a sua necessidade. É por isso que nós precisamos ter uma característica na nossa vida autêntica, que é ser livre das folhas da aparência. Não mostre que é um bom marido quando não é. Não mostre que é um bom filho quando não é. Não mostre que é uma boa esposa quando não é. Não mostre que é um bom cristão quando não é. Porque é se escondendo que não há transformação. Pastor, mas se eu mostrar, o que vai acontecer? Transformação. Mudança. O único interessado que você fique com folhas de figueira é o diabo. Porque o diabo sabe que enquanto você estiver costurado com folhas de figueira, Deus não pode te vestir com vestes de justiça. Deixe as folhas de figueira para trás. Pastor, mas se eu tirar as folhas de figueira, todo mundo vai ver a minha nudez. Presta atenção, Deus não vai deixar a sua nudez exposta. Querido, eu acho lindo em Deus, e é isso que a gente precisa entender, porque a gente fica assim: confessa o seu pecado. Não, pastor, se eu confessar eu vou me expor. Quando Adão tira as folhas de figueira, Deus já tinha uma veste nova para ele pronta. Por quê, pastor?
Porque Deus não quer que você exponha a sua nudez lá fora. Deus não quer que você ande nu. Deus não quer que todo mundo veja a sua vergonha. Não é esse o propósito. Mas quando você chegar diante dele, você não pode ter folhas de figueira em você. A primeira característica de uma autêntica vida cristã é uma vida livre das folhas da aparência. Olha para a pessoa que está aí pertinho de você e diga de novo para ela: você não precisa aparentar ser o que não é. Quantas pessoas, Thalita, sofrem com o problema de apresentar ser aquilo que não é? Elas sofrem. E na tentativa de querer agradar as pessoas, elas se tornam aquilo que não são. E quando você se torna aquilo que não é, você acaba fazendo aquilo que não deveria fazer. Um 2021 livre das folhas da aparência. Pastor, mas será que as pessoas vão gostar de mim assim? Não se trata das pessoas gostar de você ou não. Se trata de ser alcançado pelo Senhor. Quantos aqui pode dizer que conhece alguém de verdade? Alguém? Você conhece alguém de verdade? Quantos conhecem alguém de verdade? Que você olha e diga assim: eu conheço você atrás dessas folhas de figueira. Conhece alguém ou não? E é lindo quando você conhece alguém atrás das folhas de figueira. Porque a gente tem duas reações quando conhece alguém de verdade. A primeira reação é a gente dizer assim: uau, mas puxa vida, eu nem imaginava. Quando a gente tem coragem de dizer para a pessoa, né? Puxa, mas eu nem imaginava que você passava por isso. Eu nem imaginava que você estava sofrendo por esse problema. Como se a gente não passasse por esse tipo de aflição. Primeira característica: não viva de aparência. Deixa as folhas de figueira ir embora, irmão. Deixa elas caírem, deixa elas voar. E quando elas saírem da sua vida, haverá algo exposto em você. Mas que o maior interessado em tratar isso é o Senhor. Segunda característica: de uma autêntica vida cristã. Segunda característica: deixe alguém enxergar além das folhas. Olha que coisa interessante. Jesus, quando chega na figueira, Jesus não fica olhando na figueira, não. Ele vai procurar entre as folhas da figueira se havia um fruto. Agora, entenda que Jesus poderia ter virado para Pedro e diga assim: Pedro, vá até aquela figueira e veja se tem fruto nela. Jesus poderia ter virado para João e dizer assim: João, corre até aquela figueira ali e veja se tem um fruto para a gente. Não, a Bíblia diz que Jesus, o próprio, saiu de onde ele estava e ele foi até a figueira. E ele começou a procurar entre as folhas. E ele descobriu que entre as folhas não existia fruto. E isso ensina para a gente algo valioso. Alguém precisa me conhecer além da aparência. Quem é que tem acesso ao meu coração? Quando é que foi a última vez que alguém vasculhou, Rodolfo, entre as folhas da aparência? Quando é que alguém passou aí pela sua vida e vasculhou o teu coração além da aparência? Para olhar para você e dizer assim: queridão, está faltando algo aqui.
Querida, está faltando frutos nessa área. Quando é que foi a última vez que você permitiu que alguém vasculhasse a sua vida? É por isso que algumas pessoas dizem assim: eu vou entrar numa igreja, eu vou sentar no banco, assim que acabar o culto eu vou embora, eu só quero cantar, ouvir a palavra e ir embora, eu não quero saber de nada, porque as pessoas não querem que as pessoas tenham acesso à sua vida. E o problema é que a gente não dá acesso para as pessoas, aí nós vamos caindo na falsa ideia de que a nossa vida está aprovada por Deus, porque a nossa aparência está legal. Agora, quando Jesus entra, diga comigo, quando Jesus entra, além das aparências, Ele revela a nossa realidade. Irmãos, vou dizer de novo para você. Jesus poderia ter mandado Pedro, Jesus poderia ter mandado João, qualquer um dos outros discípulos, mas Ele foi pessoalmente. Sabe por que Ele foi pessoalmente ali? Porque tem áreas da nossa vida, tem momentos na nossa história que a gente precisa abrir áreas inacessíveis do nosso coração para Ele entrar. E sabe que Ele vai entrar só para constatar algo? Não tem nada aí, cara. Aleluia. Olha o que diz o texto. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém, o que está escrito aí? Leproso. Quando a gente lê dessa forma, a gente parece que não consegue entender o que isso significa. Mas o que o texto está querendo mostrar para a gente é que um homem vivia duas vidas completamente diferentes. A primeira vida que Naamã vivia era a vida quando vestia armadura. Naamã com armadura, homem valente, valoroso, homem de respeito, ganhava a batalha, mas quando tirava a armadura, Naamã vivia uma outra vida, era leproso. Não podia chegar perto de ninguém e ninguém podia chegar perto dele. Quantas pessoas tinham acesso a essa área da vida de Naamã? Apenas uma menina que disse: quem dera que o meu Senhor estivesse diante do profeta que há em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. Eis aqui o segredo de ter alguém que conhece as áreas da nossa vida. Porque quando aquela menina na casa de Naamã, escrava, teve acesso àquela área da vida de Naamã, ela disse: eu tenho a resposta. Tem um profeta em Samaria que se você for lá, ele tem a resposta para o teu problema. Cara, alguém precisa ter acesso além das folhas da nossa vida. Eu não estou dizendo para você sair abrindo a sua vida para todo mundo, não é isso. Eu estou dizendo que alguém precisa acessar as áreas da nossa vida além da aparência. Uma coisa é aquilo que as pessoas veem, outra coisa é aquilo que alguém, no lugar certo, no momento certo, conhece sobre a minha vida. Está entendendo? Olha o que diz o texto ainda, em João capítulo 4, versículo de número 16,
João capítulo 4, versículo 16, fala da mulher samaritana. E em um dos momentos do diálogo de Jesus e a mulher samaritana, está escrito assim: disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem. Versículo 17, a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Parece que ela está tentando desviar a conversa, mas a verdade não é essa. A verdade é que ela está se abrindo para Cristo. E aí olha o que diz, versículo 18: porque tiveste 5 maridos e o que tem não é teu marido. Isto disseste com verdade. Percebe? Jesus não disse que ela mentiu. Jesus está dizendo: você está dizendo a verdade. Você está se abrindo. Você está permitindo que eu acesse áreas da sua vida que talvez você não abriria para ninguém. E quando ela abre o seu coração para Jesus, a história daquela mulher começa a mudar. Por que eu estou falando sobre isso, querido? Porque nós temos a tendência natural de esconder as nossas ações, de esconder as nossas atitudes, queremos disfarçá-las, queremos deixá-la bonita, de boa aparência. Eu aprendi algo muito simples. Eu vou contar para você uma ilustração muito rápida, para que você entenda. Um rei tinha 3 filhos. E por ter 3 filhos homens, ele disse: eu preciso passar o trono para um deles. A questão é, não sei para quem passo. Quem é que vai herdar o trono? Não sei. Então o rei chamou os 3 filhos e deu a eles um desafio. Pegou um vaso, colocou diante dos 3 e disse assim: aquele que resolver essa situação para mim, esse problema, será o meu sucessor. Esse vaso para mim é um problema. Eu gostaria que vocês resolvessem ele. E os 3 filhos pegaram aquilo e saíram, cada um para uma direção. E a ilustração diz que um dos filhos foi para uma das terras onde havia um povo onde lidava com ervas medicinais. Encheu o vaso de ervas medicinais, das mais raras possíveis, e trouxe para o pai. Um outro filho saiu e foi até uma região onde trabalhava com pedras preciosas, entregou o vaso e diz assim: coloque as pedras mais preciosas adornando esse vaso. E trouxe o vaso para o pai. O terceiro filho simplesmente nem saiu do palácio. Ele ficou por ali mesmo. Chegou o dia dos filhos apresentarem o vaso para o pai. Um dos filhos chegou para o pai e disse assim: pai, esse vaso deixou de ser um problema, porque eu coloquei dentro dele todas as especiarias que curam. O Senhor nunca mais verá esse vaso como problema, ele é a solução. Aqui tem a cura para muitas e muitas enfermidades. O outro filho chegou para o pai e disse: pai, esse vaso deixou de ser um problema, porque agora ele está adornado das pedras mais preciosas conhecidas em todos os reinos. Nunca mais será um problema, se tornou algo valiosíssimo. O terceiro filho chegou para o pai, pegou o vaso e jogou ele no chão e disse: esse vaso deixou de ser um problema para o Senhor, porque a partir de agora ele não existe mais. Entendo o que eu vou dizer para você: problema não pode ser enfeitado, adornado. Problema é problema e precisa ser resolvido. O problema é que a gente tem a tendência de pegar um problema e maquiá-lo, deixá-lo bonito, deixá-lo belo, para que a aparência dele traga às pessoas uma aparência de que nada está acontecendo, está tudo bem. Diga para a pessoa: alguém, diga, alguém precisa conhecer o seu coração, além das folhas da aparência. Eu não estou dizendo que você vive uma vida mentirosa. O que eu estou dizendo é que nós precisamos que alguém acesse a nossa vida, além das folhas que todo mundo vê. Eu me lembro quando Jesus leva os discípulos para orar.
Jesus está orando, e quando chega ali no Getsemane, Jesus diz assim: orem comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Talvez fosse a primeira vez que os discípulos estão vendo Jesus daquela maneira. Ore comigo, a minha alma está angustiada até a morte. Eles estão ali reunidos, orando. E com o passar do tempo, 1 hora depois, eles estão completamente dormindo. Não enxergaram o sofrimento, não enxergaram a angústia, não puderam vigiar com Ele, como Ele mesmo disse, por 1 hora. Porque tem hora que a gente coloca a nossa vida na mão de pessoas erradas. Pessoas que não se envolvem, pessoas que não se comprometem, pessoas que não têm compromisso, pessoas que não têm compaixão. Segunda característica de uma autêntica vida cristã: alguém acessa o meu coração, além das folhas da aparência. Todo mundo, todas as pessoas que tem na sua casa uma árvore, de tempo em tempo, ele precisa ir lá e aparar essa árvore, para que ela não cresça de maneira desproporcional, para que não alcance a rede elétrica, para que não dê problemas, para que não cresça demais e um vento derrube a árvore sobre a casa. Uma poda é necessária. Alguém precisa fazer isso. E esse é o nosso desafio em 2021. Viver além da aparência. Permitir que o nosso coração se torne acessível, aberto. Terceira característica: de uma autêntica vida cristã. Respeite o tempo e os processos da vida. Terceira característica: respeite o tempo e os processos da vida. Se você pegar a outra narrativa do Evangelho, você vai ler que não era tempo do figo. Não era tempo. E aqui entra um problema da nossa vida. Tudo na vida, preste atenção no que eu vou dizer, tudo na vida respeita uma ordem de tempo e processo. Tudo. Tudo na vida do homem respeita a ordem do tempo e dos processos. Nada foge dessas ordens. O nosso problema é quando nós não entendemos o tempo e queremos mostrar aquilo que não é a época, não é a temporada para que seja mostrado. Vivenciamos um 2020 atípico, um ano atípico, diferente. E que talvez só vamos entender o propósito dele daqui a muitos anos, se entendemos o propósito dele aí. Agora, de uma coisa nós temos certeza: tudo isso fez parte de um processo. Tudo isso fez parte de um tempo, para que fosse gerado em nós um caráter diferente. Sabe, nós temos uma dificuldade enorme de não saber esperar o tempo certo para agir. Tem tudo para ser um casamento abençoado, mas não espera o tempo, comete o erro, o equívoco, e faz isso na hora errada. Tem tudo para ser uma bênção no trabalho, não espera o tempo, vai lá e pede a conta. Tem tudo para ser uma bênção ministerial, não espera o tempo, se rebela, quebra a cara, faz o... Enfim. Saber entender o tempo, respeitar os processos, faz parte de uma vida cristã autêntica. Deus vai te usar. Vou dizer de novo. Deus vai usar você.
Deus vai usar você na sua casa, Deus vai usar você no trabalho, Deus vai usar você pelas ruas, Deus vai usar você na igreja, Deus vai usar você onde você pisar a planta dos pés. Só tem uma coisa: respeite o tempo. Se não é tempo de falar ainda, não fala. Se não é tempo de agir ainda, não vamos agir. Vamos ler aqui, veja, Eclesiastes capítulo 3. Vamos ler Eclesiastes capítulo 3, rompendo o versículo de número 1, que geralmente a gente lê. Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A gente sempre lê esse. Mas olha o que diz o versículo 2: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar as pedras e tempo de juntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Isso é tempo. Cara, não adianta, se eu estou na estação da lágrima, do choro, não adianta eu querer fingir um sorriso, porque isso seria hipocrisia. A hipocrisia é você tentar viver uma estação na outra. Isso é hipocrisia. A hipocrisia é quando eu tento colocar uma estação que eu estou vivendo dentro de uma outra. Eu não posso, porque é tempo de estar vivendo exatamente isso que eu estou vivendo agora. Pastor, eu estou numa temporada que eu não frutifico. É assim que funciona. Se você for olhar toda a estrutura criada por Deus, você vai ver que há plantas que não frutificam todo o tempo. Há o tempo exato, a ordem exata da criação. Pastor, eu estou esperando a minha oportunidade. Não é oportunidade, você está esperando o tempo. Eu estou esperando quando as pessoas vão olhar para mim na igreja, no trabalho, na escola. Não, você não está esperando oportunidade, há um tempo determinado para que isso aconteça. Porque quando chegar o tempo determinado, ninguém vai poder mudar aquilo que o céu já escreveu ao teu respeito. É o tempo exato das coisas. Agora, aprenda a respeitar o tempo e os processos. O tempo é de que nem sempre você vai estar na fase da frutificação. As estações do ano estão aí para mostrar isso para a gente. Aí terá a fase da primavera, meu Deus, que estação linda, está tudo florido, uma beleza, glória a Deus. Mas dali a pouco vem o outono. O outono parece que joga tudo para o chão. Numa estação que antecede o inverno. Meu Deus, estava tudo bem, e agora? Diz assim, essa é a ordem das coisas. Já teve culto de chegar e falar assim, meu Deus, o que é que eu vou pregar hoje? De não ter palavra para ministrar. Aí tem culto, então que você tem que falar, Deus, o que eu vou pregar? Porque eu não sei se é essa palavra, se é essa outra, qual palavra que eu vou pregar agora? É a estação, é o tempo. Agora há também os processos. E os processos muitas vezes são doloridos.
processos muitas vezes parece que matam. Mas é necessário. É muito necessário os processos da nossa vida. Por isso, não rejeite nenhum processo da sua vida. Só enxergue Deus lá. Sabe por que às vezes o nosso passado não tem sentido? Porque nós somos um povo que aprendeu a enxergar Deus no futuro, mas nunca paramos para enxergar Deus no passado. Hello? Você está aí? Vou dizer de novo para você. Nós somos um povo que aprendeu a enxergar Deus no futuro, mas nunca paramos para enxergar Deus no passado. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: olha, Deus já está no futuro. Não, melhor, diga para ele assim: o Deus que está no seu futuro já esteve no seu passado. Às vezes a conta da nossa vida não fecha, não bate, porque a gente só enxerga Deus à nossa frente. A gente só consegue enxergar Deus no futuro. Para a conta bater, Deus precisa ser do passado, do presente e do futuro. Aí a conta bate. Pastor, mas como é que Deus estava no meu passado? No seu passado, às vezes Deus estava como estava em Gênesis, rodeando a terra. A terra estava um caos, mas o Espírito de Deus já estava pairando sobre a face das águas. Mas Ele já estava lá. Se eu não enxergar Deus no meu passado, na minha história, a conta da minha vida não fecha. Mas quando eu consigo enxergar Deus no meu passado, ver Ele no meu futuro, se torna fácil demais. Respeita os processos. Eu disse isso nos últimos cultos, tenho dito. Esse ano de 2020, eu acredito que para todo pastor foi um ano de processos. E quantos processos, irmãos? É igual hoje, a gente não sabe se começa o culto olhando para a câmera, se começa o culto olhando para você, se fala para você, se fala para a câmera. Tem que redesenhar inteiro, meu amigo. Prega para a igreja vazia. Não pode se mover da forma como se movia. Processos. Tudo isso tem uma finalidade. Tudo isso teve um propósito. Tudo isso nos fez crescer. Quantas pessoas que atravessaram a enfermidade que está assolando o mundo nesses dias e foram transformados em outras pessoas. Pessoas que foram infectadas de uma maneira e que durante o processo da enfermidade tiveram uma experiência que transformou a sua vida. Essa semana mesmo eu estava ouvindo um pastor na internet que durante todo o processo de pandemia levou as coisas meio, não, Deus, eu quero, aí foi contaminado, parou na UTI. E aí estava fazendo um vídeo da UTI, lá do quarto, dizendo: irmãos, levem a sério, irmãos, usem máscara, passem álcool em gel. Eu disse: mas precisou parar dentro de um hospital para começar a ter compaixão, para começar a entender o problema. É isso que eu estou dizendo, os processos da vida forjam quem Deus gostaria que nós nos tornássemos. Não fuja dos processos. Fugir dos processos é a mesma coisa de que você chegar sendo transportado no pináculo do templo. Não teve processo, não teve estrutura, não teve caminhada, não teve etapa, chegou. Mas como é que você chegou aqui? Foi tão rápido. Não sei, cheguei. Bom é quando você chega num lugar e olha para trás e enxerga os processos onde Deus te capacitou a vencer cada um deles. Isso é isto. Respeite os tempos e os processos da vida.
Davi respeitou o tempo de ser um simples e humilde pastor de ovelha. Depois ele foi ungido como pastor de ovelhas para ser o novo rei de Israel. Aí ele subiu. Ele deixou de ser pastor de ovelha para se tornar entregador de marmita. Olha que coisa. Respeitou o tempo. Davi respeitou os processos da vida e foi honrado, chegando ao trono de Israel. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Diga para 3 pessoas aí perto de você: não tenha pressa. Respeite os processos, que o seu lugar não será roubado, é teu. Diga para ele: é teu. Só respeite os processos. Não precisa mentir, não precisa fingir, não precisa viver de aparência. Respeite o processo. Curva a tua cabeça.